A tecnologia muda a cultura da sociedade, os nossos hábitos, comportamento, estilo de vida, o mundo. A tecnologia também revolucionou a medicina. Informações que antes eram burocráticas se tornaram acessíveis em alguns cliques. E esse avanço tecnológico, de forma acelerada, permite cada vez mais um diagnóstico preciso e o tratamento eficiente. A tecnologia veio para ficar, é essencial. E ela faz o quê? Ela qualifica o tratamento, torna o tratamento mais específico, mais resolutivo, agride menos o paciente, é mais rápido, devolve essa pessoa para o convívio social, laboral e diminui para o Estado os custos. Apesar de todo avanço científico, na medicina, uma nova tecnologia nem sempre substitui outra. Surgiu a tomografia, mas a tomografia não substituiu o raio-x. Depois a ressonância não substituiu a tomografia. Portanto, desde que nós encostávamos o ouvido no tórax e no abdômen de uma pessoa e usávamos apenas as mãos, depois o estetoscópio, os aparelhos mais simples, até hoje a grande tecnologia embarcada, ela é essencial para um bom desempenho da medicina. É o caso do estetoscópio, que passou por várias transformações. Ele é usado para ouvir os sons do coração, do estômago e dos pulmões. Aliás, é o equipamento médico mais popular. Detalhe, olha como era antigamente. Agora, preste atenção como alguns estetoscópios são hoje. Digitais, contam até com Bluetooth. E mesmo com toda a tecnologia, o equipamento não deixou de existir. O estetoscópio nunca será abandonado. Por quê? Porque ele presta-se a escutar ruídos que só ele consegue ter a acuidade de fazê-lo, por incrível que pareça. Esta evolução, ela é como uma parede. Não é possível eu ter o segundo andar sem que o primeiro andar esteja construído e sólido. Portanto, eu não substituo, e o estetoscópio é um grande aliado ainda da medicina. Não dá para falar de tecnologia na medicina sem lembrar das vacinas, que ajudam na prevenção de doenças. A pesquisadora e diretora de desenvolvimento de vacinas do Butantan explica que a vacina desenvolvida mais rápida até então era a da cachumba. Foram cerca de 4 anos. Aí veio a pandemia do coronavírus. Essa pandemia trouxe muita empolgação na área de desenvolvimento de vacinas, de que haveria uma aceleração do desenvolvimento de vacinas, né? Existem muitas vacinas hoje em desenvolvimento e essa dificuldade até chegar à população. As vacinas receberam autorização para o uso emergencial, vocês devem se lembrar, que isso foi uma novidade. Vamos usar emergencialmente, continuar monitorando, obviamente, a segurança e a eficácia desses produtos, porque o mundo estava vivendo uma verdadeira tragédia. A tecnologia na medicina trouxe qualidade de vida para a Thaís. Daqui a pouquinho você vai entender por quê. Ela tem 30 anos e mora em Brasília. A servidora pública tem diabetes tipo 1. O diagnóstico veio aos 6 anos, quando teve os primeiros sintomas. Eu comecei a sentir muita sede, muita fome e comer muito e emagrecer. E também com 6 anos eu não fazia mais, não urinava mais na cama, né? Que é uma coisa que as crianças mais novas fazem. Voltei, porque o diabético, os sintomas é muita sede, começar a urinar muito, muita fome. E só que como eu não estava tomando insulina, porque eu nem sabia do diagnóstico, não tinha diagnóstico na minha família de diabetes. Thaís foi ao médico e fez o teste da ponta do dedo para avaliar os níveis de glicose no sangue.
Quando mediram, estava 400 e acho 428, uma média assim. E aí eu fui internada na hora. E na época eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Não tinha esse acesso todo à internet, nem a gente não, ainda mais uma criança. Meus pais não sabiam o que era, que estava acontecendo comigo. E eu achei na minha cabeça de criança que eu ia ficar internada e ia sair curada, né? Foi um processo para entender que a partir dali haveria restrições alimentares para o resto da vida. Thaís aprendeu a lidar com isso, mas há 5 anos veio um novo diagnóstico, neuropatia diabética, uma complicação do diabetes. Minha endócrino, na época, falou assim, olha, você está com polineuropatia periférica e a única forma de você reverter esse quadro, que ainda é reversível porque foi descoberto muito cedo, é você tentar regular a sua glicose, tentar deixar mais estável possível, sem muito pico e sem ficar com ela muito elevada. Agora é que entra a tecnologia na vida da Thaís. Ela passou a usar um sensor aplicado no braço que substitui o teste da ponta do dedo. O sensor é do tamanho de uma moeda de R$1, extremamente prático. Pode nadar, tomar banho, praticar atividade física, enfim, vida normal. Ele mede de forma contínua a glicose e, pelo celular, Thaís tem acesso a todos os dados armazenados, como, por exemplo, os níveis da glicose. É uma espécie de um diário da saúde. O glicosímetro, que é a ponta do dedo, ele mostra pra gente só a nossa glicose no momento. Esse dispositivo, ele consegue mostrar pra gente as tendências, por exemplo, não só a glicose do momento. Vai mostrar se tende a subir a glicose, a descer ou permanecer estável. E com esse dispositivo eu consegui reverter a neuropatia. Cauã tem 16 anos e também tem diabetes tipo 1. Para controlar a glicemia, chegou a fazer o teste da ponta do dedo 8 vezes por dia. Era um sofrimento que durou até a família descobrir o sensor. A endócrino dele, né, a médica, me falou que tinha um sensor, né, que era um bottom, que passava-se o aparelhinho e podia, né, medir quantas vezes fosse dentro do prazo de 14 dias, porque depois disso precisava de ser trocado, e que evitaria essas picadinhas no dedo. O kit com o leitor e o sensor custa cerca de R$600. A cada 14 dias, o sensor precisa ser trocado e o valor é de aproximadamente R$300. E isso apertou o orçamento da família, que entrou na justiça no ano passado para conseguir o equipamento pelo Sistema Único de Saúde. A gente conseguiu acesso, né, pelo mandado judicial e hoje a gente consegue pegar na farmácia de alto custo esse bottom. Existem sim dezenas de tecnologias avançadas e novas que infelizmente só se tem acesso, ainda que pelo SUS, com o acesso à justiça, com a determinação judicial. Para o Cauã, vida normal e o mais importante, segurança com a saúde. Uma tecnologia mesmo. Tem o aplicativo que mostra que a endócrino, junto com a nutricionista, né, elas ajustam os parâmetros do fator de correção, do tanto que precisa fazer a insulina de acordo com os alimentos que ele come, e elas ajustam todos os parâmetros e aí tem o alvo da glicemia que fica dentro de um gráfico. Então, ele sabe quando está acima, quando está abaixo, ela consegue ter esse acesso ao aplicativo sem a gente ter ido no consultório, ajusta as doses de insulina. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra a dificuldade de boa parte da população a ter acesso às tecnologias da medicina. É o caso do PET scan, usado no diagnóstico de câncer e tumores. A gente volta já. A ciência e a tecnologia têm sido cruciais para o progresso da humanidade. Enquanto uma faz o estudo da natureza, do universo e do corpo humano, a outra desenvolve técnicas científicas e faz avanços tecnológicos que ajudam a salvar vidas.
Um estudo do Instituto Nacional de Câncer mostra que, em 2020, foram constatados 19,3 milhões de novos casos de câncer no mundo. A pesquisa mostra ainda que 1 em cada 5 indivíduos terão câncer durante a vida. O de mama feminino é o mais comum, com 2,3 milhões de casos novos. Em seguida, vem o câncer de pulmão, com 2,2 milhões, cólon e reto, com 1,9 milhão, próstata, com 1,4 milhão e pele não melanoma, com 1,2 milhão de casos novos. O repórter Justiça veio conhecer a história da Pamela, diagnosticada com câncer no ano passado. O primeiro nódulo que apareceu, que eu palpei, foi em junho, foi esse aqui. Ele era nessa região bem aqui, coladinho no osso. E ele apareceu primeiramente quando eu notei com o tamanhozinho de um caroço de feijão. E 3 meses depois ele já estava do tamanho de um caroço de azeitona. Em novembro apareceu do lado de cá, do lado direito. Esse aqui, rapidamente, ele chegou ao tamanho de um limão. Aqui eu palpava mais 6 nódulos. Foi quando eu realmente fiquei preocupada. Depois apareceu na axila, minha axila esquerda. Apareceu um bem grande, do tamanho de uma laranja, que eu não conseguia mexer o meu braço. E por último, ele apareceu nessa região aqui do pescoço, já atrás, perto da nuca. Fora os nódulos que ela não sentia, o diagnóstico apontou para linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer com origem no sistema linfático. É um câncer muito agressivo. Ele é um câncer raro, ainda ele é raro, ele acomete mais pessoas até 30 anos, crianças e jovens até 30 anos e os idosos a partir de 60. Então, quando ele vem já realmente fazendo um estrago no organismo. Pelos exames feitos por um equipamento de imagem chamado PET-scan, que faz tomografia por emissão de pósitrons, é possível ver aonde o câncer ainda está presente, que são esses pontos mais luminosos. Viemos no Hospital de Base, em Brasília, onde a Pamela recebeu tratamento para ver de perto como funciona o equipamento. Ele direciona todas as lesões, ele no caso, ele acura a lesão de uma forma mais eficaz e direciona um melhor tratamento. Sem o PET-scan eu não faria a quimioterapia, então hoje os pacientes oncológicos, hematológicos que tratam o câncer, eles não iniciam o tratamento sem o resultado do PET-scan, porque o PET-scan ele é um exame de estadiamento da doença. Ele vai dizer aonde no seu corpo tem célula cancerígena, onde ele está em atividade, onde é necessário fazer uma rádio de emergência, onde é necessário fazer uma cirurgia. Então é com o PET-scan que o médico consegue ter todo um norte de qual a melhor forma do tratamento. Oportunidade que a mãe dela não teve. Ela morreu em 2018 em decorrência de um câncer de mama que virou metástase. Na época havia o equipamento, mas ele não estava em operação. Eu acredito que se ela tivesse tido a oportunidade de ter feito um PET antes, talvez ela poderia ter recebido um tratamento melhor. Depois de 8 anos sem ser operado, o PET-scan passou a atender os primeiros pacientes do Hospital de Base em 2021. Segundo a Secretaria de Saúde do DF, de lá para cá foram realizados mais de 1.000 exames. Ele abrange toda a parte oncológica e ele nos traz assim um diagnóstico mais preciso, não só no início, como no meio do tratamento e no final. Então, ele direciona o médico num tratamento mais eficaz dos pacientes oncológicos, no caso. Ter acesso aos serviços de saúde é um direito garantido pela Constituição Federal. E quando isso não é respeitado, a orientação é recorrer à Defensoria Pública. É possível, mediante o relatório médico, que o cidadão compareça na Defensoria Pública para que possamos, primeiramente, expedir um ofício para a Secretaria de Saúde para agendar o exame indicado. Se houver uma resposta negativa, aí sim o próximo passo é o ajuizamento de uma demanda judicial. O tratamento da Pamela durou 1 ano, 12 meses de efeitos colaterais, dores, 21 quilos perdidos e muita indisposição. A esperança ficou concentrada no que a ciência e a tecnologia juntas tinham de melhor a oferecer. O PET ele foi primordial, porque ele é um exame muito caro. Se a rede pública não fornecesse, talvez eu não teria conseguido fazer ele rápido, no prazo de tempo que eu fiz, e sem ele eu não iniciaria.
Porque o linfoma, por ser ser um sistema linfático, ele é como se fosse a corrente sanguínea, então ele é por todo o corpo, né? O nosso corpo todo, ele tem linfonodos, ele percorre o sistema linfático. Então, ele poderia estar espalhado por todo o corpo. Foram tantos anos em contato com a doença, seja durante o tratamento da mãe e depois, durante o próprio tratamento, que a Pamela passou a se interessar pela área da saúde. Esse ano, ela iniciou o curso técnico de enfermagem e pretende atuar na área da assistência oncológica. Quando o médico me deu alta, eu falei, agora é a minha vez de poder ajudar. Então, eu vou me aprofundar porque a gente precisa. E a saúde, ela precisa disso. O SUS, ele não tem pessoas qualificadas a focar em determinada doença. No caso da nutrição. Durante o meu tratamento todinho, eu não tive acompanhamento com nutricionista. Então, isso me despertou. Então, a área da saúde, para mim, é uma área que eu vou levar para o resto da vida. Eu vou continuar estudando e uma hora eu vou chegar lá para poder ajudar. Enquanto a tecnologia avança, a medicina se beneficia e faz parte desse processo. Por mais que um robô possa não substituir um médico cirurgião, ele pode ajudá-lo em procedimentos de alto risco. A cirurgia robótica chegou na medicina há cerca de 30 anos e são vários os benefícios que ela oferece. Primeiro, o cirurgião trabalha ergonomicamente confortável, sentado, com os braços apoiados, com uma visão em terceira dimensão, em 3D, câmera de alta resolução, e ele consegue definir melhor os parâmetros anatômicos do paciente. Isso repercute no menor tempo de cirurgia, menor sangramento, melhor identificação anatômica, com melhorias das qualidades do resultado cirúrgico do paciente. O médico cirurgião é que comanda todo o procedimento cirúrgico por meio desse console, onde realiza os movimentos do robô. Ele consegue lhe fornecer ao cirurgião uma melhor imagem em 3D. É como eu sempre digo aos meus pacientes, experimente dirigir um carro com um olho só e depois com os 2 olhos. É essa a diferença. Quando se realiza uma cirurgia laparoscópica, a gente tem uma visão 2D. E quando se utiliza o robô, a visão em 3D, facilitando a identificação de órgãos. Em 2018, este paciente do Dr. Reinaldo, diagnosticado com câncer prostático de grau 7, optou pela cirurgia robótica ao invés da tradicional. A cirurgia correu tudo dentro da norma. E foi dentro de um equipamento totalmente moderno, que na época devo ter sido um dos primeiros a ter utilizado elas no Hospital Santa Catarina, e a minha recuperação foi excelente. Em se tratando de Brasil, o custo de uma cirurgia robótica ainda é alto, mesmo que os benefícios sejam ainda maiores em cirurgias de alta complexidade. Hoje estou praticamente curado. Faço o acompanhamento a cada 6 meses, né? Porque existe uma recidiva que eles exigem a cada o período de 5 anos, né? Então está completando 5 anos agora. Em todos esses exames continua com todos os níveis normais. E aí, gostou de ver como os avanços da medicina, da ciência e da tecnologia mudam e salvam vidas? E eu volto daqui a pouquinho para mostrar outras novidades que talvez você ainda não conheça. É já já, não saia daí! Are you ready? 3, 2, 1. Oh, I like it better. Okay. Good. You like them better? Um equipamento que chama a atenção. Down. Yes. Uma tecnologia que dá autonomia para pessoas que até então não poderiam mais caminhar. Quando eu me vi em pé andando naquele negócio, um equipamento tão moderno, né? Que eu primeiro me emocionei por várias coisas, até por ver a ciência, a tecnologia a favor da saúde, a favor da humanidade, do cidadão. Isso, para mim, foi uma super emoção.
O exoesqueleto trabalha em harmonia com o corpo de quem está no comando. Com ele é possível caminhar para frente, andar para os lados, dar meia volta e andar para trás também. Foi em Nova York que a senadora Mara Gabrilli teve essa experiência. É a primeira vez que eu vejo um exoesqueleto, ou seja, né, para quem não conhece, é como se fosse um esqueleto externo que te auxilia na marcha e que você não precisa ter força nos braços, porque todos que foram criados até hoje, alguns de muito boa qualidade, mas não é para uma pessoa tetraplégica como eu, que tem pouca força no braço. O equipamento fornece aos membros do corpo mais movimento, força e resistência. Por isso, para chegar até aqui, foi às custas de muito treino. Come on. Again. Shoulders back. Yeah, that's great. I help you a little bit, but you're doing a great job. Come on. Do it. Again. Come on. Eu consegui ficar numa postura muito boa. Eu vi que o tônus muscular que eu adquiri com todos esses anos, que eu perdi tudo, né? Quando eu quebrei o pescoço. Eu fiquei magrinha, sem músculo nenhum, sabe? E eu fui construindo. E aí, ver meu músculo me sustentando. E mais incrível ainda é que com esse exoesqueleto você pode ir tirando a força do equipamento e deixar a força da pessoa entrar. Projeções revolucionárias, um futuro mais presente do que a gente imagina e passos gigantescos para a ciência e para a humanidade. Eu jamais imaginei que eu tinha essa marcha vicejante no meu corpo e que bastou uma oportunidade para ela ir aparecendo. E aí ela foi tirando, e eu cheguei a 40% do exoesqueleto e 60% eu. Se eu não fizesse a força, meu pé enganchava no chão. Então, isso me emocionou bastante também. Esse especialista afirma que, como toda tecnologia de ponta, por enquanto, o preço ainda é um desafio. O custo aproximado desse equipamento gira em torno de 500 a 700 mil reais. Portanto, é uma realidade ainda distante do brasileiro comum e talvez do ser humano comum. Mas nós já estamos no caminho. E como toda tecnologia, ela começa cara, inacessível, e com o uso, o tempo ela vai se barateando e pode atingir uma gama grande de seres humanos. Só que nem toda novidade é inacessível, viu? Eu vim conhecer esse consultório em Brasília, que adquiriu um equipamento pra lá de inovador. Dá só uma olhada nesse scanner, que fabrica em minutos peças dentárias. Eu já penei muito com a prótese, né? Com a odontologia e tudo. Por quê? Material, ele contrai, ele expande. Então, e são vários passos que você tem que seguir. E muitas vezes, algum passo nesse meio do caminho falha. Então, você fica, primeira consulta, segunda consulta, terceira consulta, vem, a peça não encaixa, a peça não adapta e você tem que voltar tudo de novo e moldar novamente, refazer aquele trabalho. Giovana é a paciente do dia. Ela tinha trauma de dentista e com razão, diante do que ela passou. Eu coloquei aparelho e aí teve os anéis, né? E o dentista que colocou os anéis, ele não colocou direito. Então, quando eu tirei o anel, a minha coroa veio junto com o anel. Aí eu perdi. Aí eu fiquei com a raiz. Foram meses assim, sem a coroa do dente. Mas hoje essa história vai ganhar um capítulo novo, do jeitinho que a Giovana merece. Mexe com autoestima também, né? Envolve tudo. Em 10 minutos, a máquina já terminou a escultura do dente. E daqui, essa peça vai direto para a boca da Giovana. É um processo rápido, preciso e que se adapta perfeitamente à boca do paciente, além, claro, de economizar bastante tempo.
para nós dentistas, né, é muito gratificante você poder devolver numa sessão para o paciente a saúde oral, a estética, a função, né? E para o paciente também, né? O paciente quer praticidade, quer rapidez, então a gente consegue fazer o trabalho aqui na clínica em poucas horas, como você viu. Não tô sentindo dor, nada, tô ansiosa para comer e tá tranquilo, tô muito feliz. Agora sim, Giovana, conseguiu ficar ainda mais linda. E assim, a gente termina o Repórter Justiça dessa semana. Você já segue a gente lá no Instagram? Então anota aí, @Rádio e TV Justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!